Ali andando aqui pelo seminário, a gente encontra Walter Barelli, que foi ministro do Trabalho, secretário estadual do Trabalho também. Emprego e Relações do Trabalho. Emprego e Relações do Trabalho. E o senhor esteve aqui de 51 a 56. Como é que o senhor chegou aqui no seminário de Ibaté? Como é que foi? Se eu quiser fazer... Cheguei de trem, né? Na época era de trem. Mas chegou lá na estação, aí teve que pegar o caminhãozinho ou não? Não, eu só tinha um ônibus, Nossa Senhora da Penha, que fazia o trajeto até Araçariguama. O senhor veio para conhecer o seminário? Porque eu tinha um padre italiano, Guilherme Bonomo, que era coadjutor na minha paróquia, que era São José do Belém, lá em São Paulo. E ele pegou um grupo de jovens, crianças, né, para conhecer aqui. Bem, daquele grupo, 5 vieram para o seminário. Eu, Dom Antônio Gaspar, que virou bispo depois, quem mais? Era o Lorenzati, o Cláudio Giordano e o João Guarnieri, né? Então foi em termos de lançar rede como pescador de gente, o Bonomo funcionou direitinho. Trouxe para cá, aqui era uma área muito gostosa. Para estudar aqui, era quem queria ser padre. Bem, eu fui educado de uma maneira que minha mãe dizia, qualquer profissão é digna. Se for lixeiro, é bom, vai fazer coisas boas e tal. Então, para vir para cá, precisava estudar para padre, eu frequentava a congregação mariana, de menores, essa coisa. Eu disse, não, vamos, já tinha vindo antes. Outros colegas meus do Belém, o Oswaldo Giuntini, que é bispo emérito de Marília hoje, o Paulo Sebastião Ribeiro, que foi padre e hoje está morando lá em Cabo Frio, não sei o que ele faz. Então era uma ideia interessante, tinha vários amigos, vamos para cá. E foi interessante, quer dizer, eu gostei, comecei, me dediquei, fui... a questão de... o estudo do seminário, todo mundo disse que era o melhor que tinha. E é verdade, se você verificar a turma que está aqui, né, tem gente que se deu bem nas profissões que escolheram. Eu fui para economia, mas a maioria que sai do seminário vai para o direito. E hoje falaram de uma homenagem ao Roque Quiroque, que foi do Tribunal de Justiça de São Paulo, e vai ser homenageado agora, acho que em outubro. Então foi um ex-seminarista daqui. Em vários lugares, vários seminaristas saíram bem, inclusive em profissões diferenciadas, né? Direito eu sempre fui, mas não estudei direito. A coisa mais fácil para o seminarista na época era entrar na faculdade de Direito. Porque na época tinha exame oral. A gente aprendia muito latim, inclusive tinha aula em latim, então dominava a língua latina. E com isso era fácil entrar na Faculdade de São Francisco, que era a melhor do Brasil. Então, mas eu não tive interesse nisso. Eu acabei entrando na Faculdade de Economia, me formei lá, sou doutor na área de Economia, sou professor aposentado da Unicamp, onde eu lecionava no Departamento de Economia, então vários tipos de disciplina.
E foi através da economia que eu passei a ser conhecido, né? Aqui no seminário eu tive a boa formação, deu a base para eu poder me realizar no resto da vida. Como é reencontrar amigos aqui nesse encontro? O que representa para o senhor esse encontro? Olha, esse acordo aqui, esse encontro, é uma coisa muito interessante. Eu acho que a melhor definição desse encontro é da minha falecida mulher. Ela disse, olha, nesse encontro vocês todos viram criança de novo. Porque quem estudou aqui, fez aqui o equivalente ao antigo ginásio científico, ensino médio em suma. E é uma época em que você cresce, está se firmando suas convicções, sua natureza, o que você vai ser na vida. Então, encontrar alguém do teu tempo sempre é uma maravilha. Muito bom. Então, aqui você pode perceber, todo mundo se cumprimenta, porque efetivamente foi uma época boa da nossa vida. Muito bom. E para fechar, falei que ia comentar sobre o seminário apenas, mas o senhor é um economista importante. E a economia do nosso Brasil 2015? Vamos sair dessa? Não, sair nós vamos sair, mas vamos ter dificuldades, né? Houve vários erros de gestão, tá? Nós estamos numa situação agora já de recessão, com muito desemprego, o desemprego aumentando. As empresas estão despedindo trabalhadores, muitas empresas estão fechando, então é uma situação séria. O Brasil tem grandes potencialidades. Agora, efetivamente, nós temos toda a condição de sair dessa crise, mas depende de como nós somos governados. E acho que hoje não existe muita competência na forma como o Brasil está sendo conduzido. No último dia do 6º ano, a gente recebia a batina. Era muito importante essa cerimônia de receber a batina. Ah, sim, era praticamente a festa de formatura. 6º ano era o último aqui, aí você ia normalmente para o Seminário Central do Ipiranga. Eu fiquei 1 ano lá no Ipiranga. Quer dizer, o senhor esteve muito próximo de ser padre. Não, faltavam mais 6. Agora, é muito tempo, né? Às vezes as pessoas questionam, por que um padre tem que estudar 10, 20 anos? Olha, efetivamente o clero tinha uma boa base. Efetivamente isso diminuiu, porque o seminário aqui era muito exigente. Você estudava latim, grego, italiano, francês, inglês, mal e mal, era meio ruinzinho o inglês, porque quem dava as aulas eram os padres. Os padres nunca tinham estudado inglês, então davam iniciação à língua inglesa. Mas então você saía com francês, italiano, inglês e 2 línguas mortas, Itaim e latim e grego. E efetivamente saía falando, não era... Era uma formação sólida. A formação era muito sólida. Em língua, lógico, a gente ia continuar aprofundando no seminário maior, porque as aulas lá no seminário maior eram em latim. Então você aprendia aqui para assistir aula lá em latim, no Ipiranga, lá no seminário do Ipiranga. Coisas interessantes. E muito interessante. Então, aqui era um seminário menor, porque era essa parte ainda de formação. Maior já era a parte final. A parte final lá em... A grosso modo seria assim, 1º grau, 2º grau. Sim, porque também mudou muito, né? Na época, o que eu fiz aqui é equivalente ao ginásio e 2 anos do colegial, tá? E aí foi para filosofia, 3 anos de filosofia, depois 4 de teologia. E a distância? Hoje o senhor vem de São Paulo para cá,
em 1 hora o senhor está aqui. Mas naquele tempo o trem, a estrada, demorava, era muito mais longe, né? Não, eu me lembro, aí a gente embarcava na estação Júlio Prestes, todo mundo no trem da Sorocabana, né? O pessoal falava soca banana, né? Chegava na estação de São Roque, saía em ordem e ia para o ponto do ônibus, pegar o ônibus que vinha para cá. Isso que o senhor falou, saía em ordem, era a fila indiana? Era isso? Você tinha que ter o grupo junto para não se dispersar, né? Mas tinha sempre uma organização. Tinha, porque eu sempre tinha alguém que era responsável, era um padre que era responsável por receber e encaminhar a gente. Eu falei da fila indiana porque conversando com o Antônio Simões, a gente estava gravando lá na igreja e ele falou que tinha uma ordem em fila indiana para entrar, menores, maiores. Não, isso tinha, isso é verdade. As filas, não quando você estava, vamos dizer, descendo do trem para ir até o ônibus, não tinha fila indiana, mas tinha um movimento organizado. Aqui, tudo que você fazia era em fila. Você tinha fila que ia para a igreja, fila para o refeitório, fila para a sala de estudos. Era rígido? Ou era a época que exigia isso? Hoje você acha que funcionaria? Olha, não sei se funcionaria. Para nós foi importante. É lógico que quando a gente saiu daqui, achava que podia ser mais leve a coisa, né? Porque efetivamente você tinha obrigações, tinha de cumprir todas essas obrigações. Hora de estudar, hora de brincar. Tinha hora de silêncio, você não podia conversar, tá? Quer dizer, O seminário tinha essa rigidez, mas meu sogro trabalhou na Sorocabana muitos anos e ele falava que lá também você tinha uma disciplina, uma coisa que ele tinha, o trem ia sair 7 e ele estava no mínimo 10 para 7. Era uma formação não só no seminário, na Sorocabana, mas o respeito aos horários era uma coisa diferente. Não, isso é importante, né? Mas você aprende na vida, né? Seu sogro aprendeu no serviço, nós aprendemos na escola. E hoje o senhor acha, até como educador, as crianças estão com muita liberdade? Não, criança é para brincar, né? Lógico que precisa ter orientação, precisa ter acompanhamento e tal. Efetivamente, eu não sou adepto da disciplina pela disciplina. Precisa ter disciplina porque você vai tem de se organizar para o resto da sua vida. Então, que você conseguir... nessa época de pequeno que se torce o pepino, diziam os educadores da época. Então, efetivamente, tinha certas coisas que você aprendia, como que você se concentrar, quando brincar é brincar, hora de estudar é estudar, tá? Hora de dormir, hora de dormir. Hoje a criança quer deitar meia-noite, quer ficar no videogame. É bem diferente do que é agora. Embora as famílias, de alguma forma, tenham alguma disciplina, não chama desse jeito, mas tem algumas regras de funcionamento. Estamos conversando aqui com o Walter Varela, a gente ficaria muito tempo, tem muita história, mas só para fechar e liberá-lo. O que eu percebi conversando com vários ex-seminaristas, falou que o que fazia falta aqui era um docinho. Diz que doce queriam assim, um trazia uma lata, até o Beto falou que a mãe dele mandava isso, uma lata de leite condensado, ele ia no cantinho, o outro trazia doce e ganhou o apelido de paçoca, que a criançada não tinha tanto doce. Olha, eu não sei, não foi assim. Efetivamente, a visita das famílias, que era uma vez por mês, você recebia as visitas, e as famílias, primeiro, você comia um frango assado, que eu comia aí no meio do bosque, né, com a família, e trazia doces. Era importante o leite condensado, e o pessoal botava
pedia para a freira colocar na lata de feijão, de cozinhar o feijão para virar leite condensado mais que nem doce de leite. Poxa. Tá? Tinha essas coisas. Agora, eu me lembro que tinha um dia que tinha doces. Sempre tinha algum tipo de sobremesa, banana, laranja, algum tipo de doce, mas tinha um dia que aqui no pátio tinha paçoca, tinha doce de leite, isso no meu tempo. Uhum. Eu acho que a gente comprava, tinha de comprar, não era... era doce, mas você tinha de pagar como hoje você paga quando vai na padaria. Tá? Mas não era grande coisa, mas era doce. Eu me lembro, tinha um caminhão que vinha aqui, doces, se eu não me engano, era doces Neuza. Poxa. Entrava aqui no pátio e tal, aí descia com as caixas, eram recolhidas as caixas e depois aqui no pátio tinha, quem quisesse comprar, comprava. Eu acho que comprava, não tenho muita certeza. Mas são ótimas recordações que a cada 2 anos vocês revivem. Muito obrigado, Barelli, pela atenção. Você que teve uma ligação muito grande com São Roque, época da administração do prefeito Mário Luiz, Zito Garcia, muitos amigos da política você teve aqui na região. Não, eu tive a oportunidade de lançar aqui o Banco do Povo de São Roque, fiz algumas coisas com a prefeitura, né? Sempre dei uma importância, né? Não nasci aqui, mas, por exemplo, um dos grandes seminaristas, inclusive essa camiseta que você está vendo que eu estou... ele é um artista, se chama Justo, que era daqui, era filho do padeiro aqui de São Roque. Hoje é um artista gráfico, ele faz desenhos, faz coisas muito bonitas. E ele mudou daqui, mora acho que agora em Cotia, mas era um cara... São Roque também tinha seminaristas. Eu me lembro do Justo e do Marcos Mazeto, que chegou a ser diretor da PUC de São Paulo. Boas, irmãs. Obrigado, doutor Barelli. Tá bom. Um abraço. Um abraço para todos.